Fernanda Torres. Uhul! This is Fernanda Torres' first nomination and first win. And when she stopped by our Entertainment Tonight platform on the red carpet, she said she's the second Brazilian to be nominated. Her mother was the first. She also said that she feels like she's at Disneyland and wants to meet everyone tonight. So line up, guys, because a Golden Globe winner wants to talk to you. My God, I didn't prepare anything because I was glad already. Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia de comemoração, de celebração. Neurociência da vitória. Neurociência do sucesso. E a estrela da noite, a estrela da aula, a estrela desse vídeo, não sou eu. É a Fernanda Torres, que nos presenteou com aquela alegria infindável, aquele orgulho, aquela sensação de ser brasileiro, aquela sensação que a gente teve de felicidade plena quando ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz. Então você vai saber o que aconteceu no cérebro dela a hora que ela pegou o prêmio e chamaram ela para receber o prêmio. Fernanda Torres, I'm so glad already. Vocês viram isso? Eu sou super fã dela. Antes de começar qualquer aula aqui, eu quero mandar um beijo para Fernanda Torres, agradecer essa felicidade plena que ela nos proporcionou como brasileiros e brasileiras, dizer que ela é um orgulho para o nosso país. Ela pode um dia vir assistir essa aula. Então, como respeito e consideração e reconhecimento acima de tudo, eu quero mandar um beijo para ela e agradecer a essa felicidade que nós passamos. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, neurocientista e fisioterapeuta. Nessa aula de hoje, você vai descobrir o que é a neurociência do vencer. Isso não é papinho, isso é ciência. A neurociência do vencer, como isso afetou a Fernanda Torres e como isso afetou você. Se você está falando, não tenho nada a ver com isso porque eu não ganhei, você tem a ver. Você que torceu pela Fernanda e viu ela ganhando o Globo de Ouro e ficou feliz, você foi afetado de uma forma super benéfica. E tem muito mais a dizer ainda sobre você. Então, bem-vindos. Espero que vocês gostem dessa aula. Enquanto isso, vamos deixar parece o Oscar, né, gente? O Mr. Oscar aqui perto de mim. Eu estruturei essa aula em 4 pontos. O primeiro ponto, eu vou contar para você o que acontece no cérebro da pessoa quando ela ganha. E que isso é uma cascata que vai favorecendo as próximas vitórias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai para Fernanda Torres. Então, para você entender o que aconteceu no cérebro dela e também no seu, mas principalmente no dela, eu preciso primeiro explicar para você, do ponto de vista neurológico, o que acontece no cérebro, para a gente entender o quadro. O terceiro ponto é o que você tem a ver com isso. Você pode, diante desses conceitos de neurociência, influenciar os seus comportamentos, influenciar a forma com a qual você vê o mundo e a forma com a qual você vai manifestar comportamentos e assim gerar resultados diferentes na sua vida. Resultados diferentes em relação a ganhar, resultados diferentes em relação a sucesso. E é isso que nós vamos falar. E o quarto e último ponto é um presente meu para você. Então, para receber o presente, você precisa ficar até o final da aula. Vamos começar. Mr. Oscar, eu vou deixar você aqui do meu ladinho. Eu tenho muita coisa legal para contar aqui, então você fica aqui. Vamos lá. Quando a gente passa pela experiência de ganhar algo, é aquela sensação boa que a gente tem ao vencer uma disputa, ao vencer uma competição, ao conquistar algo, ao vencer a si próprio, aos seus limites, ao atingir o seu objetivo. Então você chegou à meta que você estruturou, você atingiu o objetivo, você teve sucesso naquela meta, então te dá aquela sensação de realização.
Essa sensação gostosa, boa, de realização no cérebro, acontece o seguinte: nós temos um aumento da liberação do hormônio testosterona, e o aumento do hormônio testosterona, ele gera um aumento da dopamina. Vocês conhecem a testosterona, que é um hormônio predominantemente masculino, que tem a ver com as características sexuais masculinas e tudo mais, porém, ele também tem a ver com a questão da nossa força para perseguir nossos objetivos, para determinação em você seguir com as suas realizações, e a testosterona também é presente nas mulheres. Então, o hormônio testosterona aumenta em ambos os sexos, tá? E isso gera aumento da dopamina, e a dopamina é o principal neurotransmissor relacionado às circuitarias que nós temos no cérebro, chamadas circuitarias de recompensa. E aquela circuitaria de recompensa, ela fica ativada e te dá uma sensação de bem-estar, uma sensação gostosa, até, por que não dizer, uma certa euforia. E aí tem vários que estão envolvidos, não só esses dois, tá? A gente tem a endorfina, a gente tem a ocitocina, dentre outros. Mas a questão aqui é essa: a gente tem um aumento de testosterona, de dopamina e um reforço dos nossos circuitos de recompensa. Esses circuitos de recompensa, eles estão dentro do cérebro, em regiões um pouco mais profundas, relacionadas em especial a um núcleo específico. Vou entrar aqui em detalhes porque a aula de neurociência é um núcleo chamado núcleo accumbens. E tem uma outra porção do que nós chamamos de núcleo da base, que também se chama putamen, que também são regiões importantes envolvidas nesse sistema de recompensa, que são circuitos dopaminérgicos, tá? Então essa sensação de ganhar, essa sensação do sucesso, reforça os seus circuitos relacionados à recompensa. E não é só o sucesso da profissão, não é só ganhar dinheiro, ganhar autoridade, ganhar notoriedade, ganhar uma disputa, ganhar uma aposta. Não é só isso. Os circuitos de recompensa, eles estão relacionados àquela sensação boa de você ter uma conquista. Isso pode ser um elogio, isso pode ser um aumento de salário, isso pode ser você receber seu salário, isso pode ser você descobrir que está grávida no exame clínico. Então, o que é importante a gente saber? Isso é um dos pontos principais do que eu queria dizer. Quando a gente fala em sucesso, em ganhar, as pessoas pensam em ganhar coisas ou prêmios ou títulos do topo do que se pode conseguir. Um caso desse é Fernanda Torres. Então a gente pensa num Globo de Ouro, num Oscar, num Prêmio Nobel. Tudo isso que as pessoas são assim, são pessoas reconhecidas mundialmente. Não é só esse tipo de sucesso, tá? Então daqui a pouco eu vou chegar em você. Por quê? Porque é o sucesso e a conquista sua, e que pode ter diversos tamanhos. O cérebro não liga. É que tá, olha que interessante. Por mais que nós liguemos e a sociedade ligue, o cérebro não liga se é um sucesso estrondoroso ou se é um sucesso pequeno que você conquistou naquele dia. Esse mesmo circuito de recompensa, esse mesmo circuito de bem-estar, ele é reforçado, ele é potencializado. Então, quando o cérebro se depara com uma sensação de sucesso, ou uma sensação de poder, por que não também, ele responde com uma sensação boa, uma manifestação de sensação boa que vem dessa rede dopaminérgica estimulada. Agora, olha que incrível que você vai aprender agora. A gente tem um efeito potencializador do ganhar, do sucesso. Como assim potencializador? Olha isso é ciência, hein, gente? Ao você passar por uma vitória, por uma conquista, por um feito, por uma meta alcançada e etc., essa sensação, esse aumento da dopamina, como eu disse, ele leva à formação de novos circuitos neurais no cérebro e leva ao aumento da receptividade a esses neurotransmissores. Como assim, Cíntia? Não é só aumentar transmissores no cérebro. Além de aumentar, as nossas circuitarias neurais aumentam
e a sua sensibilidade a esses neurotransmissores também aumentam. Eu não vou entrar em detalhes, mas é por aumento da sensibilidade do receptor desses neurotransmissores. Mas o fato é que, quando você passa por essa sensação, isso gera um efeito potencializador para a próxima vitória, para a próxima meta, para o próximo sucesso. Como assim? A gente tem um efeito neurológico cerebral chamado de o efeito vencedor. Efeito vencedor, The Winner Effect, em inglês. Foi descrito pelo Dr. Ian Robertson, da Irlanda, em Dublin. E esse efeito vencedor é o seguinte, isso é válido tanto para seres humanos como para animais de outras espécies. Eu vou dar um exemplo em animais, vamos supor. Se você pega um ratinho que precisou participar de uma disputa com outro rato, uma disputa para uma fêmea, por exemplo, se ele ganhou de um ratinho que é mais fraco que ele acabou ganhando, essa sensação que ele teve de ganhar, de vitória, de vencer, potencializou as próximas vitórias dele com um ratão mais grandão, com um ratão mais potente. O que quer dizer isso? À medida que nós vamos ganhando, à medida que nós vamos vencendo as pequenas dificuldades, isso é combustível, facilitador para as próximas vitórias. Te dá condição. Ah, mas que condição é essa? É condição neurológica, condição cerebral, tá? Você fica com maior produção desses transmissores, você fica com maior receptividade à testosterona, à dopamina, que são os responsáveis por iluminar, estimular os nossos circuitos de recompensa no cérebro, que são circuitos dopaminérgicos. Então você acaba promovendo uma facilitação desses circuitos. E esses circuitos facilitados é uma via de mão dupla, gente. É um ciclo. Você acaba ganhando, vencendo, tendo sucesso. Você potencializa essas questões psicológicas em você, aumenta a sua confiança. Você fica com mais motivação, com mais humor, com mais discernimento das suas atitudes, mais segurança. Isso potencializa as redes neurais relacionadas a esses comportamentos. Então, são redes neurais relacionadas às emoções, aos comportamentos, aos movimentos, que isso fica facilitado para um próximo evento. Então, se você precisa performar, por exemplo, numa competição física, numa competição de esporte, você performa melhor. O seu cérebro organiza melhor o recrutamento muscular, a estabilização das articulações, o controle da postura, o gerenciamento das habilidades cognitivas. Tudo isso fica melhor gerenciado pelo cérebro porque você tem os mecanismos relacionados a esse gerenciamento vindo dos mecanismos de recompensa ativados. Deu para entender, gente? Neurociência é super complexa e nós, professores, tentamos deixar o mais facilmente de ser entendido. Em suma, a vitória, a conquista, a meta a ser alcançada, tudo isso, quando você atinge e tem essa sensação de vitória, ela potencializa as próximas. Isso do ponto de vista neural. É físico, mental, psicológico e cognitivo. O efeito vencedor. Dito isso, a gente vai falar da Fernanda Torres. Vamos para o próximo ponto da aula de hoje, que é a Fernanda Torres. E aí, imaginem o que passou no cérebro dela a hora que ela foi... Não é a hora que ela pegou no prêmio. É na hora que ela ouviu o nome dela. Na hora que a gente ouve o nosso nome, existem circuitos especiais no nosso cérebro que são ativados de uma forma mais familiar do que quando você ouve outros nomes, né? Então, ela já estava em avaliação, ela estava concorrendo. Digo mais, quando nós não estamos em casa, no nosso território, é tudo mais difícil. Eu vou fazer um adendo aqui, peraí. Vocês sabiam que os times que jogam em casa, eles têm o dobro de chance de ganhar a partida porque eles estão em casa? Então, você pega o seu time de futebol. Se ele está em casa, no seu estádio, você pega o seu time da NBA. Se ele está jogando em casa, basquete, ele tem mais tendência a ganhar. Mas por que você acha que acontece isso? Não é só porque você está jogando na sua cidade, você tem familiaridade com a quadra, você tem familiaridade com o campo,
a sua torcida te apoia mais do que você não tivesse em casa, né? Tem uma série de questões envolvidas, claro, a qualidade ou não do time adversário, tudo isso influencia emocionalmente e psicologicamente o atleta. Mas existe uma questão da nossa espécie que é um senso primitivo de territorialidade. O fato do time estar na sua casa, no seu território, aumenta a confiança. Você fala, aqui quem manda sou eu, é o meu território. Então, as pessoas ficam mais agressivas dentro de um contexto esportivo, tá? Mais motivadas dentro de um contexto esportivo, porque estava no seu território. Olha que interessante isso. Então, voltando a Fernanda, ela estava em outro país para receber um prêmio, talvez sim, talvez não. Não é o Brasil, né? Não é o nosso idioma, ela precisou falar em outro idioma. Então, tudo isso mexe com as emoções. E aí, a hora que ela ouviu o nome dela, você viu aquela avalanche, né? E vocês viram o Celton Mello, né, gente? Também todo mundo avalanche, até as adversárias, uma adversária lá, uma atriz levantou, batendo palma, e aí ela foi receber e fez o seu discurso lindo. Então, o que significa aquilo? Uma avalanche dopaminérgica no cérebro dela. Uma sensação de euforia, de felicidade plenas. Dificílimo dela repetir essa sensação, porque é uma sensação única, porque isso tem a ver com o contexto daquele dia, com o contexto da vida dela, com o contexto das memórias dela, das experiências prévias dela, de toda a trajetória que ela tem como atriz, da importância da mãe dela em todas essas questões dos prêmios, Dona Fernanda Montenegro, e também a própria importância para ela e para o Brasil, de quem é Fernanda Montenegro, tanto é que ela dedicou o prêmio à mãe. Então, vejam quantas questões emocionais que estão imbuídas naquele momento, naquele pacotinho dourado que foi ganhar aquele prêmio naquele momento. Então, o que acontece? A hora que ela ganhou e que ela teve essa avalanche relacionados aos circuitos de recompensa e que isso vai melhorar para ela todo um futuro próximo de conquistas e tendências, com certeza ela está mais confiante, mais ativa, mais determinada. Isso é inevitável, porque somos seres humanos. Então, aquele pacotinho se tornou uma memória emocional para ela, uma memória afetiva muito boa, uma memória afetiva inesquecível para ela. E que quando ela lembrar desse dia, que foi agora para nós, nessa semana, na madrugada do dia 6 de janeiro, quando ela lembrar desse dia, ela vai rememorar essas emoções e ela vai reviver essas emoções. Olha que interessante. E a hora que você revive essas emoções, você acaba sentindo as mesmas coisas que você passou. Isso vale para memórias boas e isso vale para memórias ruins também, gente. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Tenta pegar a melhor memória que você tem na sua vida. Se tem uma memória emocional para você, você sente aquela sensação de novo. Então, eu vou dar um exemplo. Uma memória muito importante para mim é quando os meus filhos nasceram. Então, a gente lembra quando o filho nasceu, aquela sensação de você ver o rostinho deles pela primeira vez, aquela alegria que o nenê nasceu. Então, aquela memória que você acaba revivendo. Ou uma memória ruim, por exemplo, no meu caso, quando a minha avó faleceu. Então, quando eu lembro de um amigo meu que me deu a notícia pelo telefone do falecimento da minha avó, quando eu lembro disso, eu tenho aquela mesma angústia que eu senti, que inclusive eu estava grávida, ao ouvir que a minha avó havia falecido, que foi uma das maiores tristezas da minha vida. Então, ao rememorar questões que passamos, que mexeram com a nossa emoção, você pode reativar circuitos neurais. Então, agora eu quero falar das memórias boas. No caso da Fernanda Torres, então, foi essa memória emocional sensacional que foi criada para ela e para todos os brasileiros que estavam torcendo por ela. E eu aproveito para falar em relação a essas memórias que a gente tem, emocionais, quando existe algo que mexe muito com a nossa emoção, a gente também tem uma descarga de adrenalina. Imagina quando chamaram Fernanda Torres, ela levantou, meu Deus, o coração acelera, você começa a respirar mais alto, você fica afobado, fica difícil de concatenar as ideias, então você tem uma descarga de adrenalina e
essa descarga necessária e importante que nós temos de adrenalina, ela favorece a consolidação daquela memória. A adrenalina, em pontos estratégicos que nós acabamos vivenciando, essa descarga adrenérgica, ela é potencializadora de alguns mecanismos de memória. Não em excesso. O excesso de adrenalina não faz bem. O excesso de adrenalina atrapalha a nossa memória. A gente começa a ter problemas de memória. Exemplo disso, as pessoas ansiosas. Quem tem muita ansiedade, toda hora tem descarga adrenérgica, você acaba tendo disfunção cognitiva. Sua memória fica ruim também pela essa questão adrenérgica, mas não vou entrar em detalhes. A questão é que também existe adrenalina naquele momento forte, ou no caso da minha avó, por exemplo, tem aquela adrenalina, você ficar nervosa de ter uma notícia ruim, e aquilo acabou favorecendo a consolidação dessa memória emocional que acabamos tendo nos nossos cérebros. Olha que incrível! E agora eu passo para o terceiro ponto da aula, que é o seguinte: o que você tem a ver com isso? Você deve estar achando que você não tem a ver nada com isso. Ela é incrível, uma atriz sensacional, ela ganhou um prêmio, e eu? O que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Duas coisas. Primeiro, por que você tem a ver com isso? Você também teve o seu circuito de recompensa ativado. Você. Sabe por quê? O ser humano é uma espécie animal, certo? E que nós evoluímos em grupo. Nós não fomos criados para ficarmos isolados. O ser humano ele tem como muito influente no seu desenvolvimento o contexto social, a interação entre as pessoas. Tá? Então, o ser humano, quando ele tem uma sensação de pertencimento a um grupo, quando ele tem uma sensação de acolhimento ou de uma sensação de estar dentro de um grupo, talvez que goste da mesma coisa, dos mesmos hobbies, que tenham as mesmas atividades, a gente acaba tendo uma sensação parecida com aquela pessoa. Se aquela pessoa tiver uma vitória, você tem uma sensação de ganhar também. Isso é provado cientificamente. Por exemplo, vocês lembram da Copa de 94, onde o Brasil foi campeão? Vocês lembram daquele último pênalti do Roberto Baggio, que perdeu o pênalti e nós ganhamos a Copa do Mundo? Um grupo de psicólogos americanos fez um estudo com a saliva de fãs. Fãs que estavam assistindo ao jogo em bares dos Estados Unidos. Eles pegaram fãs brasileiros e fãs italianos. Sabe o que aconteceu? O nível de testosterona aumentou nos fãs brasileiros e o nível de testosterona diminuiu nos fãs italianos. Mostrando o quê? Que ao assistir o Brasil ganhando, o brasileiro que estava torcendo para o Brasil teve essa sensação de ganhar. A gente tem a sensação de vitória também, sem dar sequer um chute na bola. Você tem a sensação de vitória. Eles tiveram o aumento da testosterona, que gera um aumento da dopamina e que gera uma estimulação dos nossos circuitos de recompensa. Ao passo que os fãs italianos não, eles tiveram uma baixa de testosterona, uma baixa de toda essa circuitaria, e você tem aquela sensação também do fracasso, a sensação da perda. Existe essa sensação também, que é o oposto da sensação do sucesso, você concorda? Mas não é agora que eu vou falar sobre isso. A sensação do fracasso em excesso, em repetição, em constância, ela é muito deletéria para o sistema nervoso. Se você tem essa sensação dentro de você de fracasso, de derrota, de perda constante, você não tenta virar esse jogo dentro da sua cabeça? Porque às vezes você quer virar o jogo na vida e fica difícil, você está trabalhando, ok, mas você precisa virar o jogo dentro da sua cabeça. Aí sim, você começa a trabalhar para o seu progresso em todos os sentidos, tá? Então, o fracasso, ele existe, ele é pontual em certos momentos. Exemplo, você perdeu uma competição, você não entrar na faculdade, não passar no vestibular. Então, essas derrotas existem. Faz parte, você fica triste, você fica frustrado, você fica desanimado, mas isso é por um curto período de tempo. Você precisa resgatar as suas emoções positivas novamente, cada um tem o seu tempo. Então a questão não é o fracasso em si, a questão é como você lida com o fracasso. Como você lida com o fracasso, isso é o que vai fazer diferença no futuro que você vai representar, que você vai manifestar dali por diante. Mas voltando aos fãs que eu estava dizendo, então, os fãs
brasileiros tiveram aquele aumento dos circuitos dopaminérgicos, tá? Então, você que viu a Fernanda Torres, você também teve. Porque a gente estava torcendo por ela. Então, quando chamaram o nome dela, todo mundo, uhul, né? Quem viu meu vídeo aqui, eu gritei na hora. Então, aquilo é a sensação do ganhar, a sensação do sucesso. Então, você também teve isso. Olha que interessante. E digo mais, você pode estimular essas sensações dentro de um ciclo, que não é um ciclo vicioso, é um ciclo que eu chamaria de virtuoso. Um ciclo virtuoso de progresso, de sucesso, de vitória dentro da sua vida, das suas circunstâncias, dos seus momentos, das suas metas. Não precisa ser metas inalcançáveis, coisas impossíveis de conseguir, mas algo que seja dentro das suas possibilidades, dentro talvez de limitações que você possa porventura ter, na sua casa, na sua família, no seu corpo. Então, esse é um terceiro ponto da aula que eu queria chegar, que é o que você tem a ver com isso agora. Porque todos nós podemos nos lançarmos mão desse ciclo virtuoso neurológico para favorecer os nossos sistemas de recompensa a fim de nós ativarmos o efeito vencedor. O efeito vencedor, ele é um efeito neurocientífico, ele é um efeito neurológico cerebral, ele não é um efeito descrito por pessoas positivas, por pessoas, né, que trabalham com desenvolvimento pessoal, né, coaches, pessoas... Não é isso. São mecanismos neurocientíficos. E eu vou aproveitar essa parte agora da aula para te dar recomendações de como você e todos nós podemos optimizarmos o nosso ciclo virtuoso de progresso, de sucesso, de ganhar, de vitórias, baseados nesses efeitos neurológicos. Porque tem como a gente mexer nisso. Tem como a gente mexer nisso. Nós conseguimos controlar os nossos processos cerebrais, embora a gente ache que não consegue. Nós temos muito mais controle sobre o nosso próprio corpo do que nós imaginamos. Claro que existem mecanismos inconscientes, mecanismos biológicos, sim, mas nós temos controle sobre o nosso próprio corpo em muitas questões. Terem uma ideia mais efetiva do que eu estou falando? Olha isso. Os ganhadores de Oscar, eles vivem em média 4 anos a mais do que os candidatos ao Oscar e que não ganharam. Imaginem se a Fernanda Montenegro tivesse ganho o Oscar, né, gente? E os ganhadores do Prêmio Nobel, eles vivem em média 1 ano e meio a mais do que os candidatos ao Prêmio Nobel e que não ganharam. O que significa isso? O que os cientistas especulam, né? O que eles justificam em relação a esses fatos? A pessoa que chegou num nível tamanho de conquista, de premiação, de titulação, ela chegou num topo tão grande que sai fora da curva, né? Dos outros profissionais. Então, ganhar um Oscar, ganhar um prêmio Nobel, ele tem um senso de vitória e de sucesso tão grande que aquilo aumenta tanto a sua motivação, a sua confiança em você mesmo, a sua confiança. Isso solidifica dentro dos seus valores a ponto disso ser tão forte, consolidado nas suas habilidades psicológicas e mentais, que isso se reflete organicamente em mais saúde. O seu corpo fica mais saudável por uma manifestação da mente e das suas habilidades psicológicas que foram reforçadas por aquele prêmio incrível. Por isso que as pessoas vivem mais. Olha que interessante. Então, olha como ganhar, o vencer, o sucesso, ele tem a sua questão revitalizadora da pessoa. O sucesso revitaliza a pessoa. E você pode interpretar esse sucesso como você bem entender na sua vida. Não precisa ser o Oscar e o Prêmio Nobel. Nós estamos falando em sucesso dentro das suas metas, dentro dos seus objetivos. Então, dando continuidade ao que nós estamos falando, para que a gente discuta um pouco como você pode aplicar esses princípios do efeito vencedor, que é um princípio neurológico na sua vida, no seu cérebro e, por consequência,
nos resultados da sua vida, primeiro eu quero falar o que faz um vencedor. Pensa nisso. O que faz a pessoa ser uma pessoa vencedora? Quais são as características de uma pessoa vencedora? Eu vou colocar algumas principais características aqui que a literatura comenta. Primeiro, talento. Claro, se a gente está falando em vencer em determinada função, exemplo, vencer em relação à questão do teatro, do ser ator, ser atriz, como a Fernanda Torres, no caso, o talento conta. Claro, mas não é só isso. Não é só o talento. Então tem uma série de fatores que influenciam para a pessoa se tornar uma vencedora. Então, um é o talento, ok? Outro fator, a prática. Às vezes a pessoa tem o talento, mas não pratica e ela não se aperfeiçoa. E não é só, olha que interessante, olha o que é a neurociência. Não é só a questão de você repetir para você fazer melhor, de você repetir para você ter um desempenho melhor, uma habilidade aprimorada com a repetição. Então a prática é essencial. Não é só por isso, mas é pela questão da constância para você mesmo. A constância de você praticar esse desempenho seu, dessa determinada ação, para o seu cérebro, para as suas questões psicológicas, a disciplina, a dedicação, o esforço, a constância, tudo isso, né, essa rede, essa cascata que está dentro do que a gente chama de prática, isso faz diferença para você potencializar as funções cerebrais relacionadas ao bom desempenho. Próximo, confiança. Você precisa confiar em você. O bom vencedor confia nele mesmo. Se as pessoas confiam, beleza. Se não confia, tudo bem. Eu tenho que confiar em mim. Você tem que confiar em você. E confiança, agora eu vou trabalhar um conceito com vocês que é o conceito de confiança. Quando você fala aumenta minha confiança na profissional que eu sou, essa confiança não é uma coisinha. Se falar, você tem confiança? Eu tenho confiança. Eu não tenho, não. Não confio. Não tenho autoconfiança. Ela não é algo único. Ela é um conjunto de habilidades mentais. O senso de confiança em você mesmo é um conjunto de hábitos mentais, psicológicos e emocionais. São fatores mentais, psicológicos e emocionais que se contemplam, que se congregam para construir o seu senso de confiança. E o senso de confiança alto é um dos fatores que influenciam o vencedor, o ganhador, a pessoa que tem sucesso. E é essa confiança que te deixa imune, te deixa blindado a um outro principal pilar. Sabe qual é? Você persistir diante dos fracassos. Porque, como eu já havia dito nessa aula anteriormente, o fracasso existe. Todo mundo passa por fracassos. Todo mundo sofre negações, rejeições, críticas negativas. Todos nós sofremos isso. E o maior antídoto seu para que você não seja atingido por tudo isso é o seu nível de confiança em você mesmo. Então, outro pilar, persistência diante de fracassos. O vencedor, ele tem uma boa resiliência, um bom comportamento de persistência diante dos fracassos. Então, é o que já falei. Talento, prática, confiança, persistência diante dos fracassos e tem mais um, que é sorte. Tem gente que tem mais sorte em determinadas coisas que outras. Nós denominamos sorte como várias questões, né, gente? Então tem gente que fala que é destino, é o karma, é algo que já está previsto para mim, já está escrito ou não. E aí tem gente que chama de sorte ou não. Existe um fator mágico ali. Porque senão como é que você explica quem tem muito talento, quem é dedicado, quem persevera nos fracassos, quem é um guerreiro, quem tem autoconfiança e não consegue atingir o sucesso, né? Tem outros fatores que influenciam também. E é isso que eu quero falar com você agora. A gente vai abordar algumas funções que você pode traçar na sua vida para você atingir esse ciclo virtuoso das vitórias, dos avanços dentro da sua casa, dos avanços dentro da sua vida, diante das suas circunstâncias. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Você lembra que eu contei da história do Oscar? Os vencedores do Oscar que vivem 4 anos a mais, não é porque eles têm mais dinheiro, porque todos têm dinheiro.
Se você pensar nos grandes vencedores, muitos são muito bem remunerados. Então a questão não é financeira. Eles vivem mais pela essa questão da autoconfiança muito bem estruturada e consolidada em você mesmo, a ponto da gente mudar a expressão gênica do corpo. Os fatores mentais e emocionais e psicológicos bem construídos, bem solidificados, eles alteram a expressão gênica do nosso corpo. A sua mente, isso em questão neurocientífica, ela pode afetar a expressão gênica, a expressão dos genes, pode afetar a expressão do seu corpo, a manifestação dos nossos comportamentos. Então, olha que interessante. Se eu falar em manifestação dos comportamentos, então os nossos comportamentos, eles são moldados, olha isso, pela genética, são moldados pelo ambiente, o ambiente que você está faz diferença. Então, para uma pessoa que quer ter um nível acadêmico muito alto, se ele tem um bom estudo desde criança, ele tem mais tendência a atingir esse sucesso do que quem não tem acesso a estudo, por exemplo. Quem é analfabeto. É mais difícil chegar na escalada acadêmica porque ele é analfabeto. Então, o ambiente, as oportunidades fazem diferença. Mas tem um fator que às vezes todo mundo esquece. E que é o fator principal. Para moldar o seu comportamento, sabe o que é o principal? Não é genética, não é ambiente, não é a sua oportunidade, não é sorte, não é. É você. É como a gente vê o mundo. São as nossas crenças, são as nossas formas de ver o mundo, são as nossas formas de receber o que o mundo nos oferece, que faz diferença como você vai moldar o seu comportamento. Porque nós temos formas de ver o mundo, de receber os estímulos do ambiente, do mundo, das pessoas, de formas diferentes. E você pode regular isso. Isso que é o legal. Você pode controlar isso, você pode mudar isso para melhor. Você pode ajustar o seu regulador para que você treine algumas funções mentais e psicológicas para que você optimize funções para vitória. Isso existe, gente. Então vamos lá. Para você potencializar o seu ciclo de vitórias, vamos pegar como meta, né, como espelho a Fernanda Torres recebendo o prêmio. Qual é o seu prêmio? Eleja para você um Globo de Ouro para você ganhar. Eleja uma meta para você, mas que seja uma meta alcançável. O sucesso, lembra que eu comentei? O cérebro não liga se é um sucesso grande ou pequeno. Basta ser sucesso. Basta ser um ganho. Basta ser uma meta alcançada. Então estabeleça metas que sejam alcançáveis, de preferência metas pequenas, para que você possa chegar numa meta maior posteriormente. Então divida uma grande meta em metas pequenininhas. Então, por exemplo, se você quer correr uma maratona, você precisa treinar 3 horas correndo tal, e você vai começar do zero, começa devagar. Coloca como meta hoje caminhar 20 minutos. Vou caminhar 20 minutos hoje e essa semana. Depois eu vejo o que vai acontecer. Você caminhou 20 minutos essa semana? Check. Missão cumprida. E você atingiu aquela meta da semana. Isso foi um sucesso. Isso foi um ganho. Isso foi um avanço. Então, você também criou no seu cérebro esse fortalecimento dos circuitos de recompensa, porque você atingiu aquela meta da semana. Então, defina metas realistas e divida-as em porções menores, para que você possa alcançar. Bati na cabeça do Oscar aqui, tá? Não vou editar essa parte, vou deixar aí. Então, para que você possa optimizar os seus circuitos de recompensa, você precisa passar pela sensação do sucesso. Então, para você passar pela sensação boa, gente, vocês não têm uma sensação boa quando você tem tarefas a realizar e você faz aquele check verde, sabe aquele que você faz? Fiz. Consegui fazer tal coisa hoje? Check. Ah, eu tinha que comprar tal coisa? Check. Não é gostoso? Essa sensação gostosa de satisfação que você tem porque você cumpriu aquela tarefa, isso é sistema de recompensa. Isso é aumento de dopamina. Isso é reforço do seu ciclo de maior dedicação, maior motivação, maior determinação, maior sucesso, tá? Outra coisa, celebre as suas pequenas conquistas, celebre, mostra para o cérebro que você gostou daquela conquista. Então, se aquela sua meta era terminar um relatório, você fala, eu vou terminar essa planilha hoje aqui, vou terminar hoje, minha meta é terminar hoje. Você terminou a planilha, celebra.
É um sucesso para você. Celebrou, acabou, fala, eba, terminei a planilha. Parabéns. Você tem que mostrar para o cérebro assim, parabéns, continue assim. Você pode se dar um presente simbólico, que é um carinho seu para você mesmo. Então, olha o que o cérebro está de olho, né? O cérebro percebe tudo isso em relação a questões mentais e questões psicológicas. Então, exemplo, você atingiu aquela determinada meta, acabei a planilha, vou tomar um café, vou me dar de presente um café gostoso. Aí você faz um café gostoso com chantillyzinho, põe um chocolatinho, senta para tomar um café, liga uma musiquinha boa, toma um café, naquele momento café. Para quem gosta de café sabe o que eu tô falando, né? O momento café dá aquela sensação gostosa. Então você se presenteou porque você terminou a planilha. Isso é você valorizar cada conquista, você valorizar cada ação sua dentro das suas metas. Isso é entrar nesse ciclo virtuoso das vitórias, dos avanços, do sucesso, do ganhar. Essa é a neurociência da vitória. Outro exemplo. Essa semana eu vou comer menos açúcar. Eu vou tomar minhas bebidas com adoçante. Então, se essa semana, minha meta é essa semana não usar açúcar. É você bateu a meta, não usou açúcar, né? Você pode se dar o presente, eu vou ver meu filme preferido agora. Eu vou ver minha série preferida agora. Agora eu vou parar tudo, parei de trabalhar e vou assistir um filme que eu gosto mais. Por quê? Você está se dando momentos de prazer, momentos de reconhecimento ao seu próprio esforço. Então, isso é primordial nesse ciclo de ganhos, vamos dizer assim, tá? Então, você precisa olhar diferente para você mesmo, tá? Valorize as suas vitórias. Valorize as suas vitórias, por menores que sejam. Não importa, são vitórias. Faça uma autoafirmação sobre os seus valores. Quais são os seus valores de vida? Quais são os valores que fazem você ser quem você é? Você tem que ter consciência de você mesmo. Consciência dos seus valores, porque é enraizado nesses valores que você fica autoconfiante. E você sabendo quem você é, você fica imune às questões de humilhação, de depreciação, de críticas que a gente pode receber de outras pessoas. Porque você conhece seus valores, você sabe quem você é, você sabe o que você lutou, você sabe qual é a sua vida, quais são os seus bastidores de vida, né? E aí você fica imune a essas questões externas que poderiam te derrubar, poderiam te deixar mal e tudo mais. Então, são formas de você potencializar suas habilidades mentais, emocionais, psicológicas para que você tenha uma vida melhor. Isso tudo dentro da neurociência do ganhar, da neurociência da vitória. Olha que interessante. E se relacione com pessoas. O apoio das pessoas, da mesma forma que crítica, depreciação, humilhação, isso é ruim, o apoio das pessoas, o amor das pessoas, o acolhimento, a torcida, tudo isso é muito gostoso. O ser humano, ele gosta de se sentir pertencendo a um grupo, de se sentir junto aos seus colegas. Isso é muito legal em rede social. Você pode se encontrar com pessoas que têm os mesmos hobbies que você, os mesmos gostos que você. Então, essa rede de apoio social, no bom sentido, isso é muito bom pra gente. Isso fortalece o ser humano. O contato com o outro fortalece a nós mesmos também. É outra via de acesso a você fortalecer o seu sucesso. Até rimou. Espero que você tenha gostado dessas recomendações. São recomendações muito importantes que você coloque em prática na sua vida para você começar a ter acesso nesse ciclo de vitórias, tá? É um ajuste neural, é um ajuste neurológico, mental e psicológico, de como você recebe o mundo, de como você vê o mundo, de como você vê a si próprio, de como você valoriza suas conquistas, de como você coloca suas metas para alcançar, de como você sente o sucesso e de como você pode potencializar isso. De uma forma geral, eu aproveito para novamente celebrar a vitória da Fernanda Torres, agradecer a sua audiência, agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade em me ouvir, em aprender comigo. Eu tenho certeza que você é uma nova pessoa agora. Mudou sua vida se comparar com o horário, dessa live aqui quando ela começou, quando essa aula começou. Você já está uma outra pessoa, você já está pensando diferente nas suas coisas. Você já está pensando diferente nas suas metas, nos seus objetivos. Como você está vendo isso? Você está vendo como você é altamente influente no que aconteceu com a Fernanda no Golden Globe. Você fala, nossa, olha, primeiro que mudou o meu cérebro, segundo que isso pode servir a mim. O que a gente pode aprender com a vitória da Fernanda Torres, né? E eu aproveito para entregar para você o vencedor, a vencedora do Sr. Oscar, do Mr. Oscar. Hoje é você.
Pega o seu prêmio, celebre o seu prêmio, celebre as suas vitórias, celebre as suas conquistas. Um grande beijo e até a próxima aula. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, neurocientista e fisioterapeuta. Até a próxima e parabéns!